Quero aqui hoje poder dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre como ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero falar aqui, em breves palavras, sobre uma das formas mais poderosas que Deus ele se comunica com os seus filhos. Essa forma é por meio da sua palavra. Jesus, quando iniciou seu ministério e ali foi batizado por João Batista, seu primo, no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor conduziu o nosso Senhor Jesus ao deserto para ali ser tentado por Satanás. E após ter passado 40 dias e 40 noites em jejum, a Bíblia nos conta que Jesus teve fome. E nesse momento, então, apareceu o tentador. E diante daquela necessidade fisiológica de Cristo, o diabo então lhe faz uma proposta, dizendo: se tu és o Filho de Deus, diga essas pedras que elas se transformem em pão e coma, para estar ali então matando a sua fome. Jesus olha para ele e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os ensinos de Jesus foram registrados nos evangelhos. Também temos os livros dos profetas, temos vários livros elencados na Bíblia. Tudo isso com a permissão de Deus para que eu e você pudéssemos ter ali acesso à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Então esta é uma das formas que o Senhor, o Pai, ele vai falar com seus filhos. O Senhor nos deixou um manual de instrução, a Bíblia Sagrada. E Jesus, em certa feita, conversando, ministrando às multidões, a Bíblia vai dizer que ele usou parábolas para falar. E uma das parábolas que Jesus ele fala é a parábola do semeador. E ele diz assim: o semeador saiu a semear. E a primeira semente ela vai cair à beira do caminho. E as aves do céu vêm e comem aquela semente que ele estava à beira do caminho. Na hora da explicação, onde Jesus estava somente com os apóstolos, eles perguntam para ele: Senhor, o que significa a parábola do semeador? Nos explica a parábola do semeador. E Jesus olha para eles e disse: olha, a semente à beira do caminho é a semente que caiu no coração de pessoas. O evangelho do reino que foi pregado, foi anunciado ao coração de pessoas que não a entenderam, não compreenderam, e veio o inimigo e arrebatou a semente do coração delas. Então, amados, muitas pessoas, por não compreender o evangelho, as escrituras, elas não ouvem o Senhor, não ouvem a sua instrução, e ali o inimigo então vem e rouba até o pouquinho daquela semente que foi semeado no coração dessas pessoas. Eu vou te contar uma experiência com relação à palavra de Deus, tá? Com relação a ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Teve um dia, ainda lá em Santa Maria, na casa onde eu morava, que eu e minha esposa nós iríamos receber visita no domingo. Então, uma tia e uma prima dela estariam vindo para almoçar conosco naquele domingo. E no sábado de noite, eu fiz uma oração. E eu disse: Pai, no nome de Jesus, me dê uma palavra para mim compartilhar rapidamente amanhã, ao meio-dia, antes de nós fazermos a refeição. Eu quero orar, Pai. E no meio da oração eu quero colocar esses versículos, eu quero colocar essa palavra. Porque tu conheces as pessoas que estarão aqui e as suas reais necessidades. E a tia e a prima da minha esposa não conheciam ao Senhor, e eu queria poder ali estar trazendo uma palavra ao coração delas, para que elas ouvissem o Senhor também. Todo filho de Deus que nasce de novo, o grande desejo do coração deles é que mais pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, conhecer o plano de Deus para as suas vidas. Então a minha preocupação ali estava em o quê? Poder falar um pouquinho
do Evangelho rapidamente, discretamente para elas, né, na hora do almoço ali, quando nós estaríamos orando, consagrando o alimento antes de comer. Então eu peguei a Bíblia, irmão, e pedi, Pai, me dá uma palavra, e abri ela, né? Aleatoriamente coloquei a mão sobre ela e abri. E caiu na referência onde Pedro estava negando a Jesus. O Senhor Jesus havia dito para ele, Pedro, não te enganes, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu disse, Senhor, mas essa palavra para compartilhar ao meio-dia, mas eu guardei ela, querido, e li umas quantas vezes para poder estar ali falando ao meio-dia. E quando chegou o domingo de manhã, as visitas que nós esperávamos ligaram que não poderiam vir. Então a tia dela, a prima dela não vieram. E nós havíamos preparado um banquete muito gostoso para receber as visitas. Eu acredito que é assim também contigo, amém? Quando você vai receber alguma visita na sua casa, você quer receber ela bem. Então nós havíamos preparado uma refeição muito saborosa, muito gostosa, e as visitas não chegaram. E a minha sogra, então, liga para minha esposa dizendo, olha, estávamos pensando aqui, já que não veio a tua visita, eu, teu pai, iremos para aí, e mais a tua tia e o marido dela. Então vieram 4 pessoas que nós não esperávamos para estar ali almoçando com a gente. Então trouxeram as comidas que eles haviam preparado, eles moravam próximo à nossa casa, 400 metros ali de distância da onde nós morávamos, então a gente pôde fazer um grande banquete. E na hora da refeição, eu orei a oração que o Senhor havia falado comigo. Recitei os versículos que o Senhor havia me dado e eu pude abrir os olhos, então vi ali pessoas chorando na hora da refeição, na hora do almoço, principalmente o meu sogro. O meu sogro foi uma dessas pessoas que estava derramando lágrimas e agora você vai entender o porquê. Na noite anterior a este domingo, se eu não me engano, sexta de noite ou sábado de noite, agora não me lembro exatamente o dia, minha esposa trabalhava de noite, então ela trabalhava na farmácia e ela chegava por volta das 23 horas em casa. E eu havia ido esperar ela na parada de ônibus e nós passamos então na casa da minha sogra, na casa dos pais dela. E o meu sogro, ele já havia aceitado Jesus por meio de um programa de televisão, então ele confessava a fé no nosso Senhor Jesus, assim como também minha sogra também já estava dando, né, os seus primeiros passos na fé com o Senhor, já estava também indo à igreja, aprendendo a palavra de Deus. E quando eu entro na casa dela, eu me deparo com uma imagem. E eu cheguei para ela e disse assim, por que você está com essa imagem desta santa padroeira de Santa Maria aqui dentro da sua sala? Você conhece a palavra, você sabe que isso desagrada o coração de Deus. Por que você recebeu isso na sua casa? E ela disse assim, Carlos, a sua tia me trouxe e eu não quis dizer não para ela, para não magoar o coração dela. Então eu acabei pegando e aí está, mas essa semana eu já devolvo, né? E aquela padroeira, aquela imagem, ela seguia de casa em casa, na casa daquelas pessoas que queriam receber. Então eu desci da sala para a cozinha e lá estava o meu sogro. E eu olhei para ele e disse, Pedro, tu é crente? Porque ele havia escutado a conversa que eu tive com a minha sogra e ele também era morador ali e ele consentiu com a entrada daquela imagem ali. Eu disse, Pedro, tu é crente? Aí ele me olhou e disse, não. Eu esperei alguns minutos e disse assim, Pedro, tu não é crente? Aí ele me olhou e disse, não. E perguntei pela terceira vez e disse, Pedro, tu não é crente?
E ele disse não. Queridos, eu havia me esquecido desse fato. E domingo ao meio-dia, na hora da refeição, quando estava agradecendo o alimento, e eu recitei a passagem de Pedro, ali o meu sogro teve um quebrantamento, porque ele viu que Pedro, discípulo de Jesus, também havia negado o Senhor. E a unção e a presença de Deus era tão poderosa que fez o coração do meu sogro também se quebrantar naquele momento, lembrando da cena de 2 dias atrás, a qual ele havia também negado o Senhor com a sua própria boca. Terminado o almoço, as visitas foram embora, a minha esposa ela veio e disse assim: você orou aquela palavra porque o pai havia negado na sexta de noite, você fez de propósito. E eu disse assim: uau, agora eu entendi, amor, por que Deus ele me deu essa palavra para orar ao meio-dia. Nós iríamos receber a tua tia e a tua prima, elas não vieram, mas o Senhor trouxe aqui tua mãe, teu pai, sua tia, outra tia e o esposo para estar aqui com a gente. E, amados, é tão interessante que o Senhor havia me feito esquecer daquele momento na casa da minha sogra. Ele havia me feito esquecer, porque se eu tivesse lembrado, eu ficaria coagido a não falar aquela palavra que o pai havia me dado no sábado de noite para poder estar orando no domingo de meio-dia. Então ele me fez esquecer e eu glorifiquei a Deus, porque se eu tivesse lembrado eu não teria falado aquela palavra na mesa. Então, amados, aqui estou contando apenas uma experiência, mas Deus ele fala com você por meio da palavra. Quando você abre a Escritura e você começa a ler os Evangelhos, a história da igreja, o próprio Espírito Santo ele vai estar ali, próximo a você, para te dar clareza da palavra. Porque o Pai tem interesse que você conheça a palavra. Pois a palavra de Deus ela vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus um dia olhou para os discípulos e disse assim: vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Quando ele estava para lavar os pés dos discípulos na ceia, ele disse assim: vós já estáis limpos pela minha palavra. Amém? Espero ter ajudado você nesse dia. Então, uma das formas mais extraordinárias, porém, muitas pessoas não praticam a leitura da palavra. Não negligencie, ouça Deus. Quando você estiver lendo, quando você estiver meditando, pode ter certeza que o Pai, o Senhor, ele vai estar falando ao seu coração, vai estar falando à sua vida e você vai poder se alegrar com as boas novas do Evangelho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Se você aí gostou, deixe o seu like, compartilhe